Olá, queridos alunos, retornando aos nossos estudos, compreendendo a doutrina espírita, especificamente o livro dos Espíritos, estamos abordando a parte da filosofia espírita. São as leis naturais, são as leis que regem o homem, são as leis que efetivamente o homem deveria trilhar para encontrar o caminho da felicidade. Eu não estou falando nas leis construídas pelos homens, não são os compêndios legislativos que nós estamos falando, nós estamos falando em leis naturais, leis que levam necessariamente o homem a encontrar a paz, a encontrar a felicidade. Leis que abrem efetivamente os portais, que nos levam a passar pelo buraco estreito da agulha, né? Como Jesus nos falava. São leis que vão fazer com que o homem encontre efetivamente a verdadeira riqueza. E aí eu fico a perguntar, sempre deixamos a pergunta no ar, nós conhecemos a caridade? Sim, porque a caridade é uma dessas leis. Nós conhecemos a caridade? Será que a caridade nossa está ligada a bens materiais? Será que a caridade que soa em nossos ouvidos é a caridade de dar parcas moedas àquele que tem necessidade? Será que sabemos o que é necessidade? Vamos ver? Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber notificações de novas postagens e se estiverem gostando dos vídeos, dá um like pra gente. Para que vocês possam melhor se situar, nós estamos continuando o capítulo 11 da Lei da Justiça, de Amor e Caridade. Falamos na aula passada sobre a questão desse ajustamento às leis naturais, que é a necessidade do espírito se ajustar a essas leis para poder evoluir. E hoje nós vamos falar, entre outras coisas, de caridade. E para falar em caridade, necessariamente nós temos que trazer alguém muito importante para esse cenário, que é um grande legislador, um grande pedagogo, o nosso Mestre Jesus, que quando aqui passou, nos ensinou o sentido dessa caridade, nos apregoou o sentido da caridade. É verdade que poucos aprenderam o sentido que ele nos apresentava, mas aqueles que conseguiram perceber o que é a caridade, começaram a trilhar um bom caminho. Então Jesus, quando por aqui esteve entre nós, nos apresentou a caridade, uma das leis importantíssimas, talvez uma das mais importantes de todo esse acervo legislativo natural. Note, quando eu falo acervo legislativo, não é algo criado pelo homem, são as leis do Criador. Nos ensina Jesus que a verdadeira caridade reside em sermos benevolentes para com todos, indulgente para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Olha aí Jesus te mostrando que é caridade sem te mostrar a condição econômica, sem te impor a necessidade de jogar moedas àquele que tem necessidade. Isso são necessidades materiais, caridades materiais. Ele está falando em caridades morais e que precisamos ter. Sermos benevolentes para com todos, ou seja, compreender, indulgente para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Quando nós compreendemos essa verdadeira caridade, nós libertamos, principalmente a palavra perdão, porque perdão é a chave da libertação do ofendido, não é do ofensor. Ela cura chagas que o ofendido recebeu do ofensor, que faz com que essas chagas sejam cauterizadas. É essa a finalidade do perdão, tão bem ensinada por Jesus e tão pouco praticada por todos nós, porque compreendemos perdão de uma forma equivocada, indulgentes, quando nós julgamos com base na justiça. O que é a justiça que falamos em aula pretérita? É nada mais, nada menos do que nos colocar no lugar do outro, de dar ao outro aquilo que gostaríamos de receber. Então, sermos benevolentes para com todos significa colocar aquela regrinha que foi dada na aula passada, nos colocarmos no lugar do outro e ver se aquilo é bom para a gente. Porque se é bom para a gente, é bom para o outro também. Então, quando nós somos ofendidos e nós somos benevolentes, nós acabamos sendo indulgentes, ou seja, nós entendemos a imperfeição alheia, entendemos que nós também temos imperfeições e que se aquele outro errou, nós também cometemos erros diariamente. E com isso, o perdão vem quase que simultaneamente. Quando nós entendemos que o nosso irmão ele também é imperfeito e pode errar, nós também o perdoamos. Então, olha aí uma sequência acontecendo.
Eu sou benevolente, eu sou indulgente para com a falta alheia, para com o meu próximo, e eu perdoo naturalmente. Quando Jesus perdoa a adúltera, ele não perdoou o ato. Por quê? Porque o ato afrontava as leis da época e seria uma falta gravíssima de Jesus se ele fizesse. Se ele vai contra essa lei, provavelmente ele seria crucificado muito antes que aconteceria toda essa história que nós conhecemos. É claro que tudo isso estava já dentro de um planejamento, digamos assim. Mas quando ele socorre aquela adúltera, ele está sendo o quê? Benevolente. Ele está sendo indulgente com a imperfeição. Ele está dizendo para você que ela pecou, sim. Mas quem de nós não pecou? Quem de nós pode atirar a primeira pedra? Tanto que ele convida os demais, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Exatamente. Isso é ser indulgente. Não é coadunar com o crime. Não é você se aliar ao crime. Não, é compreender a falta ou a transgressão daquele ser naquele dado momento. É isso que é ser indulgente. É isso que é colocar a palavra perdão em primeiro lugar, para que a gente possa compreender que se hoje eu não cometo aquela falta, mas no passado eu cometi. Quem nos garante que também tantas e tantas vezes não cometemos uma série de equívocos morais? Quem nos garante? E até piores do que aquele que estamos condenando. Então, quando Jesus pratica o ato em relação à adúltera, ele não está excluindo o delito de adultério das leis daquela época. Não, ele não está fazendo isso. Ele está dizendo a você o seguinte, que eu preciso ser indulgente para aquele que transgride, para aquele que está a cometer uma ilicitude pela sua imperfeição moral. É isso que ele está nos dizendo. É isso que ele fez. E nos convida ao refletir aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E nenhum de nós pode atirar a primeira pedra, que todos nós estamos fartos de pecado. Continuo lembrando vocês, ninguém chegou aqui porque tropeçou no nuvenzinha. Não é verdade. Não foi um acidente do universo, a nossa queda na Terra. Não, nós voltamos ao calendário por uma necessidade de reforma, uma necessidade de correção. Então, o amor e a caridade são complementos da lei da justiça. Não se pode compreender a justiça se não estiver alinhada ao amor e à caridade. Se você não compreender amor e caridade, você não compreende justiça. Não tem como, não tem como. Porque sim, a caridade, o que é a caridade? É o amor em movimento. Não é isso? Se ele é o amor em movimento, quando eu coloco essa caridade, esse amor em movimento, eu estou praticando justiça. Então, olha aí, uma coisa entrelaçada à outra, uma coisa puxando a outra. Não há como ser um ser justo, ajustado, se você não for um ser caridoso. Na amplitude que Jesus está nos apresentando. Caridade da esmola, caridade da alimento, isso não é só a caridade que Jesus nos apresenta. Ele nos fala da caridade moral. Então, o amor e a caridade são complemento da lei da justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos que nos fosse feito. Tal o sentido dessa palavra de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Esse talvez seja a segunda lei de Jesus, que é a primeira, amar a Deus, mas eu diria que, em termos de instituir, essa foi a maior lei que Jesus nos legou. A primeira vem do Velho Testamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Aliás, é um dos mandamentos. Mas essa não, essa é Jesus que vai cunhar essa mensagem. Amai-vos uns aos outros como irmãos. E quando nós amamos uns aos outros como irmãos, nós somos benevolentes, nós somos indulgentes, nós somos tolerantes. Então, olha aí, todo esse ajustamento às leis de Deus, dentro dessa palavrinha tão pequena, mas que tem tanto significado, que é amar. Me faz lembrar quando Jesus nos fala que a necessidade de dar de comer quem tem fome, dar de beber quem tem sede, agasalhar quem tem frio, porque quando assim fazemos, nós estamos fazendo a Ele. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou os nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica
e todas as atenções e deferência lhe são dispensadas. Se for pobre, toda gente com quem entende que não precisa preocupar-se com ela. Então, quanto mais lastimoso seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. É muito comum nos dias de hoje, pelos recursos tecnológicos, fazermos caridade e fazermos selfie. Será que isso eu não estou humilhando, meu irmão? Será que eu não estou colocando numa situação muito mais inferiorizada do que a sua própria necessidade? Será que eu não estou alardeando ao mundo a caridade, como faziam nas sinagogas os fariseus? Será que eu não estou alardeando essa caridade? Será que isso é caridade? Penso que estamos equivocados. Ainda que seja um momento que nos traz felicidade, que sim, a caridade, ela tem essa propriedade de trazer a felicidade àquele que faz, não tem a menor dúvida, traz uma satisfação, ela mexe com o nosso ser, ela mexe com o nosso organismo, com nossa célula, ela é benéfica, sim, mas temos que ter cuidado nessa caridade, para que essa excitação não extrapole os limites que possam humilhar aquele que está a receber. E o amor? Muitos estão em equívocos quando pensam que Jesus, ao interpretar essa passagem, tem afirmado que amar os seus inimigos é o seu sentido literal. Será que isso é verdade? Será que eu já estou pronto para amar meus inimigos? Aquele que produziu um dano terrível em minha vida, até pela sua ignorância, será que eu estou pronto para perdoar esse ser, esse meu irmão? Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca se procurar tomar vingança. Então não é simplesmente a pessoa te fez mal e você vai amá-lo, porque seria uma forçação. Na realidade você não tem esse sentimento. Mas se você já não faz mal para aquela pessoa, você já está ali quebrando esse ciclo vicioso. Então eu já não estou retribuindo com o mal. Se eu consigo desejar o bem, eu já estou melhorando mais ainda. E se eu consigo realmente perdoar essa pessoa, eu acho que aí a gente conseguiu o que Jesus disse pra gente, amar os seus inimigos. Amar e orar pelos meus inimigos. Sim, orar por quê? Porque se ele está desferindo um mal contra mim, na grande certeza é que ele o faz pela sua própria ignorância, por desconhecer as leis naturais, por desconhecer que ele é meu irmão, por desconhecer que ele é um amigo, um companheiro de jornada e que teremos que acertar as nossas pendências ao longo dessa vida ou que em outras jornadas, mas teremos que acertar as nossas pendências. Falamos que Jesus veio nos ensinar a caridade moral, mas não podemos deixar de lado que a caridade material muitas vezes é muito importante, principalmente para aquele que passa fome, que passa frio, que tem sede. Esses precisam da caridade material. Então, essa esmola, ela é saudável ou ela atrapalha a vida daquele que está recebendo? Lá na questão 888, 88A, nos é explicado a questão da esmola. Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Assim, não é o que esmola ou ela em si que assenta-se à reprovação, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado, sem esperar que este lhe estenda a mão. Ou seja, a verdadeira caridade não permite que aquele que está em sofrimento, aquele que está em desgraça, aquele que está embrutecido, venha te pedir, porque ele está se humilhando mais ainda. O verdadeiro homem de bem vai ao encontro da necessidade daquele que esmola, para que aquele que esmola não tenha que estender as mãos, mas temos que ter um cuidado, como disse anteriormente, de como fazer para que isso não seja uma ofensa, para que isso não seja mais um ataque ao seu pouco conhecimento, à sua pouca clareza, para que não o torne mais bruto ainda. Então,
verdadeiro homem que compreende a caridade parte em direção ao necessitado. Mas lembre-se, o bem material se faz necessário, como você bem falou. Mas é preciso estar alinhado a esse bem material, a essa esmola, as lições morais, para que aquele ser saia daquela condição, para que aquele ser se levante, para que aquele ser se soerga daquela condição que está a vivenciar. É preciso trazer a ele não só o conforto do alimento, mas é preciso trazer o conforto da palavra, o conforto do ombro amigo, para entender as necessidades daquele ser e resgatá-lo daquele ambiente que ele está a viver, ele está a sofrer. Porque sim, quem esmola, sofre. Quem esmola não tem só necessidades alimentares, ele possui as necessidades morais tão fortes que é preciso estender as nossas mãos para socorrê-los. Então não esqueçamos, como diz Kardec, de São Vicente de Paulo, né? Que nos fala: amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei da atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Então, ele te mostrando a necessidade, essa, digamos assim, essa argamassa, essa química que envolve o nosso progresso, que envolve o nosso passaporte para a condição de um ser superior, passa necessariamente por essa palavra, amor. Deve-se distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre os mais necessitados é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. A esse é que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. O espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erradicidade, está sempre colocada entre um superior que o guia e o aperfeiçoa, é o inferior para com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo, que tirais do bolso ao que vos ousa pedir, mas aos que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgente com os defeitos dos vossos semelhantes. Em vez de voltardes desprezo à ignorância e ao vício, instrui os ignorantes e moralizai os viciados. Sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido à lei de Deus. Lá na questão 878 ele traz essa mensagem. E não podemos esquecer que da mesma forma que somos superiores a alguns pequeninos, superiores, Nós achamos, né? Nos julgamos superiores, nós também somos inferiores aos olhos de muitos espíritos que nos conduzem, e eles são benevolentes para com as nossas faltas. Tolerantes com os nossos erros. São tolerantes para com o nosso erro, dão graciosamente aquilo que necessitamos, que sim, se não é uma necessidade material, é uma necessidade moral. E não desistem de nós. E não desiste de nós. Vão ao encontro de nossa necessidade. Como a gente pode orar pedindo ao Pai coisas que eu não olho para o pequenino, que eu não perdoo o pequenino, e na esperança que aquele que está acima de mim, e eu não estou falando do Criador, estou falando de espíritos mais adiantados do que eu, é indulgente para comigo. Por que eu não posso fazer igual, ser indulgente para com o pequeno, ser indulgente para aquele que comete falta, perdoando os seus equívocos? Por que não, se eu recebo esse mesmo perdão? Se nas minhas orações eu peço ardentemente, em joelhos, em pranto, perdoai as nossas faltas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. É verdade? Será que é verdade que fazemos isso? Ou será que só clamamos aos céus, esquecendo que comumente somos perdoados pelas nossas faltas e devemos perdoar aqueles pequeninos que cometem as suas faltas de igual forma? Há homens que se veem condenados a mendigar por culpa sua. Entretanto, se uma boa educação moral lhes houver ensinado a praticarem de Deus, não teria caído nos excessos causadores de sua perdição. Disso, sobretudo, é que depende a melhoria do planeta. Ou seja, há homens que se colocam em situações de risco e que acabam sendo levados à mendicância, sim, pela imprudência, pelo erro, pela ignorância, pela falta de educação. Então, educar também é caridade. Educar também é caridade.
Não basta darmos cestas básicas, não basta darmos assistências materiais, não basta darmos bolsas disso ou daquilo, é preciso educar para que aquele ser que é o recebedor, que é o beneficiário daquele produto, possa sair da fila da miséria, ele possa se levantar da estrada caída, né, e possa se tornar um doador também. Então é necessário educar. Educar é a palavra-chave. Aliás, Kardec vem nos apresentando esse educar, não é de agora. O caminho de uma sociedade, o caminho do progresso passa necessariamente pela educação. É preciso educar o homem. É um longo trabalho? Sim, é um longo trabalho. Não é à toa que Divaldo chama a Terra de um educandário, né? Exatamente. E Kardec fala sobre esse educar porque ele foi aluno de Pestalozzi. E por ser aluno de Pestalozzi, que foi um dos grandes pedagogos que a Terra conheceu, nos ensinou que o caminho da salvação do homem, o caminho que efetivamente vai libertar o homem, perpassa pela educação. E o amor maternal? O que dizer? A natureza deu à mãe o amor a seus filhos, no interesse da conservação deles. No animal, porém, este amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessário, se torna os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo, caracterizando coisas diversas do que há no amor do animal. Então, o homem, esses cuidados maternais, esse amor, ele é eterno. Ele ultrapassa as barreiras do túmulo. No animal, é para atender necessidades. Acabou essas necessidades, cada um vai seguir o curso da natureza. Até porque já vimos que animal não tem espírito, ele tem princípio inteligente. Então, a brevidade com que ele passa pelo planeta, essas experiências, elas não são coletadas e levadas para o plano espiritual para acompanhá-lo numa nova existência. Ela se encerra aqui. Já no homem, não. As nossas experiências, os nossos afetos e também os nossos desafetos nos acompanham no além-túmulo. E essa experiência que temos entre mãe e filho é uma experiência muito forte. São laços criados que vão nos unir e que vão nos aproximar cada vez mais. Mas não raro ocorrem fenômenos interessantes na natureza humana, né? Mães que odeiam filhos. Por que será que isso acontece? Lá na questão 891, os espíritos vão nos orientar acerca dessa afirmação, porque se lá nessa época isso era comum, não deixou de ser comum nos dias atuais. Muito pelo contrário, parece-nos até que isso aumentou, agravou-se essa condição de mãe odiar filhos, filhos odiar mãe. Então a resposta parece até ser muito simples. Ele nos diz que às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação, se aconteceu ter sido mau pai, ou mãe perversa, ou mau filho, noutra existência. Em todos os casos, ele nos afirma, a mãe má não poderá deixar de ser animada por um mau espírito que procura criar embaraço ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Essa violação das leis da natureza, porém, não ficará impune e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. Então, te mostrando que nós não conhecemos o planejamento. Quem somos nós para tentar entendermos o porquê dessa razão? Mas é nos afirmado categoricamente que tudo tem uma razão, tudo tem um porém que nós não conhecemos. Mas ele nos adverte que são filhos que foram mães más, que foram indivíduos que atentaram contra a instituição família e que numa vida de regresso ao educandário sofrerão as mazelas daquilo que criou no passado em vidas pretéritas, justamente para que esse espírito possa experimentar a dor que causou e aí sim se remediar e dessa forma corrigir os seus equívocos. Mas sempre, sempre haverá a mão bondosa do Criador a nos oportunizar a correção de nossas faltas, quando no educandário aqui estivermos. Mas lembre-se, todos esses eventos são assistidos, são provocados também por espíritos obsessores que vão buscar essa inclinação, essa má inclinação do ser e vão insuflar, vão reforçar essa ideia para penalizar aqueles espíritos. E aí cabe a todos nós, quando sofrendo esses tipos de ataque, ou mãe nos odiando, ou odiando as nossas mães,
através do processo da vontade, do querer, do desejo de transformar, na busca dessa transformação, combater. Porque sim, não esqueça o que falamos em aulas passadas, um espírito só tem ação sobre a minha vontade quando eu desejo. Porque quando eu digo não, ele não terá força sobre o meu desejo de não permitir essas transgressões da lei natural. Quando os filhos causam desgosto aos pais, não tem esse desculpa para o fato de não dispensarem a ternura de que os faria objeto, pois representam um encargo que lhes é confiado e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Ademais, esses esforços são, a miúde, as consequências do mal feitio que os pais deixaram que seus filhos tornassem desde o berço. Colhe o que semearam. Então, ele vai nos explicar que muitos dos desgostos que vamos experimentar têm a ver com equívocos em nossa educar, tem a ver com os nossos não saber dizer não. Queríamos mais ser amados do que sermos respeitados, como fala o nosso amigo Rossando. Nós precisamos entender o que queremos com os nossos filhos. Ser respeitado ou ser amado? É preferível ser respeitado, porque amor é uma construção, o amor é consequência. Primeiro nós temos que conseguir esse respeito. E quando nós trocamos o respeito por amor, nestes casos, em que permitimos tudo aos nossos filhos, nós criaremos homens desajustados, homens que não terão uma boa formação e não saberão o que é benevolência, que não saberão o que é caridade, muito menos o que é amor, porque serão seres em sofrimento, seres desajustados. Chegamos ao final do amor, caridade e justiça. Sejamos amorosos, sejamos caridosos, mas acima de tudo, sejamos seres justos, ou seja, fazendo ao outro aquilo que gostaríamos que fizéssemos a nós. Aí reside a verdadeira justiça, aí reside nossa iluminação, quando nós ganhamos consciência da importância dessa lei. Amor, caridade e justiça. Foi isso que o Mestre Jesus nos legou, foi isso que ele nos ensinou. Foi a chave, aliás, que ele nos confiou para nos libertarmos, para chegarmos ao reino dos céus. Esperamos que vocês tenham gostado. Nos veremos no próximo encontro. Fiquem em paz.